E eu vou compartilhar com você o primeiro capítulo do nosso livro de jejum, quando a presença enche a sua casa. E o tema é: traga a presença para dentro da sua casa. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Balate de Judá, com todo o povo que tinha consigo, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de está diferente essa versão. Na minha era Abinadab, complicou ali. Que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. Foram, pois, levando da casa de, para repetir esse nome toda vez, Aminadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus. E Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau e de faia, como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e passou-se a chamar naquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom de Gate. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom de Gate, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor está realizando, está fazendo na nossa vida. Te pedimos graça, sabedoria e direção, que o teu Espírito possa de fato descortinar as verdades que está aqui na tua palavra, e que os nossos olhos possam de fato olhar e enxergar aquilo que precisa ser enxergado. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a tua presença continue a se manifestar agora por meio da tua palavra, trazendo transformação, mudança e nova realidade na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, se existe algo que é primordial para a nossa vida como cristão, é a presença de Deus. Se tem algo que eu e você devemos priorizar e valorizar em todo o percurso da nossa jornada cristã, é a presença de Deus. Tudo que nós fizermos, tudo que você se envolver ou se arriscar para fazer, precisa ter o selo da presença de Deus, precisa ter a manifestação da glória de Deus, precisa ter a presença manifesta de Deus na sua vida. Você sabe que a presença de Deus é tão importante, mas tão importante, que quando a nação de Israel estava peregrinando pelo deserto, a Bíblia diz que a direção de Deus para a nação de Israel, na hora que eles fossem armar acampamento, parar para descansar um pouco, era que eles fizessem o acampamento inteiro em volta da arca, em volta da tenda do encontro, em volta do ambiente de comunhão e da presença de Deus. E não somente em volta, mas que as casas, a porta de entrada da tenda, fosse direcionada para a presença de Deus. Como assim, pastor? Imagina só que nós estamos aqui num deserto, não tem essas paredes. Aqui é um breu total. Não é tão breu porque a coluna de fogo nos aquece, ela nos ilumina.
Mas nós estamos aqui totalmente centralizados e voltados exatamente para esse objeto, que é a presença de Deus. Cada cadeira aqui representa uma casa, vamos colocar assim. E todas as casas estão direcionadas para a presença de Deus. Você pode achar bonito, mas no deserto, como eu disse para você, é um breu. Fica tudo vulnerável. Os inimigos podem te atacar e você nem perceber. Os inimigos podem vir à noite e pela madrugada atingir você. Não somente os inimigos, mas os animais ferozes poderiam vir e atacar a nação de Israel, atacar a sua tenda. Por quê? Porque você está de costa para ele. Mas essa foi a orientação de Deus para toda a nação de Israel. Por que Deus orientou tudo isso? Porque Deus estava mostrando um princípio importante para a nação. E Deus está nos mostrando um princípio muito importante para a nossa vida. Dê as costas para o inimigo e se volte para a minha presença. Volte-se para a minha presença, porque quando você se volta para a minha presença, eu cuido da sua retaguarda. Eu cuido dos inimigos que estão tentando te atacar. Por isso que a presença de Deus, irmãos, é tão importante. É tão importante para a nossa vida, é tão importante para o nosso casamento, é tão importante para tudo que você for fazer. Centralize a presença de Deus. Tudo que você se empreitar a fazer, busque sempre a direção de Deus. Aqui que a gente leu foi exatamente isso. A Bíblia diz que Davi estava no início do seu reinado. Era o primeiro ato de Davi como rei de Israel, como rei da nação. Agora se coloque no lugar de Davi, pastor. Se você fosse o rei da nação de Israel, o que você ia fazer? Acho que eu vou tirar uns dias de férias. Eu vou passear aqui pelo jardim. Não sei, acho que vou comprar umas roupas novas, vou trocar o guarda-roupa, não sei. O que Davi foi fazer? A primeira coisa que ele fez, o primeiro ato de Davi como rei, foi resgatar a arca de Deus. Foi resgatar a presença de Deus. E aqui eu preciso explicar para os irmãos, por que Davi foi resgatar a presença de Deus? Se a presença de Deus era um objeto exclusivo para a nação de Israel. O rei anterior a Davi, que era o rei Saul, ele perdeu a arca. Na verdade foi antes de Saul. Os filhos de Eli, do profeta Eli, que antecederam até mesmo Samuel, bem antes até mesmo de Saul ser levantado, eles inventaram de ir para uma guerra. Só que a Bíblia diz, lá no primeiro livro de Samuel, que os filhos de Eli, que era um profeta antes de Samuel, os filhos de Eli eram perversos aos olhos do Senhor. E aí eles inventaram de levar a arca na guerra. E aí a Bíblia diz que quando eles colocaram a arca, eles perderam a guerra. E quando eles perderam a guerra, eles perderam também a arca. E os filisteus pegaram a arca e levaram para a sua terra. E a nação de Israel passou um período sem a presença de Deus. Passou um período sem a arca de Deus. E a Bíblia diz que a arca foi colocada diante de um altar do rei Dagom. E ela ficou por lá. E aí depois, eu vou contar para vocês a história desse percurso da arca, mas o contexto que eu quero mostrar para os irmãos é justamente esse, que a primeira ação que Davi fez foi, precisamos resgatar a arca, precisamos resgatar a presença de Deus. Eu não vou fazer absolutamente nada, eu não vou mandar absolutamente ninguém fazer nada, se a arca não estiver de volta. Eu não quero reinar sem a presença. Eu não quero comandar sem a presença. Eu não quero liderar sem a presença. E aqui a gente já aprende uma coisa, irmãos. Faça tudo pela presença. Não comece a sua semana sem buscar a presença. Não comece o seu dia sem antes buscar a presença. Não comece absolutamente nada na sua vida sem buscar a presença. Davi, nesse trecho da Bíblia, mas você vai perceber isso em todo o decorrer da história de Davi. Ele tinha um desejo, ele tinha um anseio pela presença de Deus. Lá pelas tantas, depois de alguns anos, a Bíblia diz que Davi caiu num pecado.
E aí o profeta foi dar a sentença pelo pecado de Davi. E Davi chorou amargamente. E a oração de Davi foi o quê? Eu posso perder tudo, Deus. O Senhor quer tirar o reino? Tira. O Senhor quer matar os filhos? Mata. O Senhor quer levar as mulheres? Leva. Mas só não tira de mim a tua presença. Por que ele fala isso? Porque é uma coisa que ele valorizava muito. Era algo valoroso para Davi. Sabe, irmãos, então, o que nós precisamos aprender aqui? Nós precisamos ter anseio em buscar a presença de Deus. Davi não foi atrás de ouro, Davi não foi atrás de riqueza, Davi não foi atrás de matar os seus inimigos, Davi não foi atrás de perseguir aqueles que estavam perseguindo ele, antes dele ser levantado como rei, não. Davi foi buscar a glória de Deus, porque ele sabia que o segredo de uma vida bem-sucedida estava na glória de Deus. A glória de Deus é o segredo da nossa vida, sabe? Infelizmente, muitas pessoas acreditam que a base para uma vida feliz é ter dinheiro. Quem é que quer ter dinheiro? Seja sincero, irmão, para de ser religioso. Você não quer ter dinheiro ou não? Aí, ó, tá vendo? É só apertar um pouquinho que os irmãos confessam. Você quer ter dinheiro? Sim. Mas o que vale você ter dinheiro e não ter a presença? Não é verdade? Pastor, pode ter os dois? Pode ter os dois, aleluia. Pode ter os dois. Mas o que vale você ter milhões e milhões, carros e mais carros, e você não ter presença de Deus? O dinheiro pode comprar tudo nesse mundo, mas não compra a presença de Deus. A Bíblia diz que um mago foi tentar comprar a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus por meio dos apóstolos. O que os apóstolos falaram para ele? Você está maluco? Isso aqui não compra com prato ouro. Não tem como. Porque a presença de Deus é a coisa mais preciosa que eu e você temos. É o valor mais precioso que nós temos. É Deus habitando e morando dentro de nós. Então o segredo, irmão, de uma vida exitosa está em você saber valorizar a presença de Deus. Saber valorizar a presença de Deus. Saber fluir na presença de Deus. Saber desfrutar da presença de Deus. Saber perceber a presença de Deus todos os dias da sua vida. Sabe, você e eu, nós precisamos todos os momentos valorizar essa presença. Eu tenho ensinado para os jovens que é muito importante você separar um tempo de devocional, você separar um tempo no seu dia, para você desfrutar da presença, para você conversar com Jesus, para você chorar diante dEle. Mas, tão importante quanto você reservar um tempo no seu dia, é você levar a presença de Deus constantemente no seu dia a dia. Você saber que a presença de Deus não está restrita ao prédio da igreja, não está restrita ao seu quarto, mas você saber que a presença de Deus, ela está dentro de você, e quando você clama e invoca a presença de Deus, Ele se faz presente, Ele está ali com você, a presença dEle vem na sua vida, todos os dias, em todos os momentos. Você pode estar no mercado, e você pode fechar os seus olhos e falar assim: Senhor Jesus, se manifeste aqui, e Ele pode se manifestar. Você pode estar lavando louça, quantas vezes você pode estar lavando louça e clamar a presença de Deus, e Ele te envolve ali. Você pode estar dirigindo o carro, ouvindo louvor, e daqui a pouco você percebe que a presença de Deus está te envolvendo. Por quê? A presença de Deus está ali. Sabe, eu costumo dizer que o Espírito Santo é igual aquelas pessoas que você está falando. Você já passou por essa situação? Você está falando de alguém, e aí daqui a pouco a pessoa aparece do nada? Você está falando do cidadão, daqui a pouco, olha lá. O Espírito Santo é assim, quando você fala dele, ele aparece, ele se manifesta. Porque Ele não é um Deus que está distante, Ele não é um Deus que está preso a rituais religiosos, Ele não é um Deus que está preso a quatro paredes, ou Ele não é mais um Deus que está preso a uma caixa de madeira coberta com ouro. Não, Ele está dentro de nós. Ele se manifesta, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem olhos e enxerga, Ele tem mão e apalpa, Ele tem boca e fala e se manifesta. É a presença de Deus. Só que, irmãos, a Bíblia diz que Davi foi buscar a presença de Deus.
A intenção dele foi boa, mas como a gente leu, teve morte no meio do caminho. Pastor, como assim? Ele foi buscar a presença de Deus, e o rapaz só foi ajustar para a arca não cair no chão, e aí morreu, buscando a presença de Deus. Pois é. Por quê, pastor? Porque Davi tinha um desejo correto, só que o meio pelo que ele usou era mundano, era um meio humano, era um meio racional, era um método mundano. Ele tinha a motivação certa, só que ele decidiu fazer as coisas da maneira do mundo. Como assim, pastor? Lembra que eu disse que a arca foi levada de Israel e foi levada para o campo, para o território dos filisteus, sim ou não? Como é que os filisteus levaram para lá? Colocaram em cima da carroça do boi. Era um meio de caminho deles usarem. Boi está aqui, vamos colocar esse trem aqui em cima e vamos levar para lá, vamos. Os filisteus manuseando a arca de Deus, colocando em cima de um carro de boi. Por quê? Eles não sabiam do que eles estavam fazendo, eles não sabiam o que eles estavam manuseando, eles não sabiam como eles estavam, o que eles estavam mexendo. Isso daqui é o método humano, é o meio humano de manusear a presença de Deus. Como assim, pastor? Olha, muitas vezes a gente pode querer ter a presença de Deus, mas a gente utiliza métodos humanos. A gente quer buscar a presença de Deus, mas a gente utiliza métodos mundanos. Você já viu aquela história? Olha, eu sou crente. Que igreja você vai? Não congrego não. Não, peraí. Não, eu sou crente. Tá, mas que igreja que você vai? Quem é o seu pastor? Quem fala na sua vida? Não preciso disso não. Eu sou crente em casa. Oi, alô. Então quer dizer que se eu for passear e minha mão ficar em casa, está tranquilo? Não existe isso. Mas hoje, infelizmente, isso é normal. Saiu recentemente uma pesquisa do IBGE falando em relação às religiões, e o número de cristãos sem igreja cresce. Porque acreditam que esse é o método legal de ser igreja. Sou crente, mas eu fico aqui, não vou congregar. Eu sou crente, pastor, mas eu tenho hábitos e práticos da minha antiga vida. Não tem problema nenhum, pastor, eu fazer isso. Não, pastor, não tem problema nenhum eu contar uma mentirinha aqui. Não tem problema nenhum, pastor, eu entregar um dinheiro a mais ali. Não tem problema nenhum, pastor. A mulher do caixa me deu um troco a mais. Foi bênção de Deus. Deus me abençoou, pastor. Não abençoou não, irmão. É teste para o seu caráter. É teste de Deus para o seu caráter. Não, pastor, eu vou melhorar a minha vida, eu vou fazer tudo, o esforço que eu consigo fazer para melhorar, para ser salvo, para eu alcançar. O que é isso? São métodos humanos. E métodos humanos causam morte. O menino tentou segurar a arca, morreu. Davi tentou levar a presença de Deus de volta para a nação de Israel, por meio de métodos humanos. E a consequência foi o quê? Morte. E aqui eu quero alertar os irmãos. Eu tenho tido o encargo de falar para os homens, eu tenho falado para os rapazes, dos jovens. Vou abrir esse parênteses aqui. Irmão, como é que você tem levado a presença de Deus para a sua casa? De qualquer jeito? Faz de qualquer jeito? Ora de qualquer forma? Lê a Bíblia de qualquer jeito? Assiste qualquer coisa? Sabe, como é que você tem permitido que a presença de Deus vá para a sua casa? As irmãs, como é que você tem permitido que a presença de Deus alcance a sua família, o seu casamento? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica, ela não destrói. Ela edifica, ela não destrói. A questão é, como é que eu tenho levado a presença de Deus
para dentro da minha casa. Eu tenho utilizado métodos e maneiras mundanas. Eu tenho escutado pessoas com métodos e maneiras mundanas, com recursos totalmente mundanos, ou eu tenho buscado na palavra de Deus? Eu tenho buscado inspiração na palavra de Deus, ou eu tenho escutado, me permitido ser ministrado por meio dos irmãos e das irmãs que eu congrego aqui na igreja, que são boca de Deus na minha vida? Sabe, irmãos, nós precisamos ter esse crivo de analisar e falar assim: meu Deus do céu, como é que eu tenho levado a presença de Deus? Nós estamos sim vivendo num tempo da graça, e nós vamos falar sobre isso, e graças a Deus por isso, mas a presença de Deus continua sendo a presença de Deus. A presença de Deus continua sendo a presença manifesta de Deus, e nós precisamos ter esse zelo em como que nós vamos levar a presença de Deus. Nós não podemos levar com carro de boi. Nós não fomos chamados para levar a arca de Deus com carro de boi. Como é que Deus tinha colocado, o critério que Deus tinha estabelecido para que a arca fosse carregada? A arca de Deus não foi feita para ser carregada em carros de boi. A Bíblia diz que Deus levantou um povo, que eram os levitas, e os levitas carregavam a arca de Deus nos ombros. A arca de Deus não foi feita para ser conduzida com carro de boi, foi feita para ser conduzida nos ombros, com encargo, entendeu? Com encargo na presença de Deus, sabendo que a presença de Deus está aqui, nos meus ombros, com uma responsabilidade santa, de eu levar a presença de Deus aonde eu for. Eu não transferi essa responsabilidade, porque onde eu for, aqui a arca de Deus está comigo. Aonde eu for no meu trabalho, a presença de Deus está nos meus ombros. Aonde eu for, a presença de Deus está aqui, do meu lado, dentro de mim, na minha vida. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, é que como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em todo o vosso procedimento. O nosso chamado, irmãos, é para carregar a presença de Deus de maneira santa. O que é essa questão de ser santo? Ser santo é ser uma pessoa sem pecado. Ser santo é uma pessoa que, meu Deus, ele viveu uma vida assim, esplendorosa, agora morreu, vamos canonizá-lo. Não. Santo é você ser separado. Santo é você ser distinguido de diferente dos demais. As irmãs aqui que tem joias, eu ia falar bijuteria, que tem joia. Você tem aquela joia cara, eu sei que você tem. Você deixa jogado em qualquer canto, irmã? Seja sincero para mim. Você deixa, pastora, jogado em qualquer canto? Você não tem joia, pastor? Você deixa em qualquer canto? Não. Por quê? Você deixa separado. Isso aqui é precioso. Isso aqui não pode não. Isso aqui comprei agora. Isso é ser santo. É você ser separado. É você ser reservado, posto de lado. Então, a santidade que Deus está nos estabelecendo aqui é nós entendermos, nós somos separados. É um uso exclusivo. É para um propósito designado e exclusivo. É fora do comum. Quando Deus nos chama para ser santos, Deus está falando: olha, vocês foram chamados para ser fora do comum. O que é comum? Comum é casar e daqui 5, 10 anos separar. Comum é casar e viver uma vida no inferno. Comum é casar, ter filho e os filhos se rebelarem contra os pais. Comum é casar e você permitir com que seus filhos falem mais do que você, falem mais alto que você, te xinguem, te perturbem, façam da sua vida, desculpe o termo, um inferno. Isso é comum, isso é mundano. Mas Deus não nos chamou para ser comum. Deus nos chamou para ser fora do comum. Deus nos chamou para ter casamentos santos, separados, que tem padrão. É isso.
Deus nos chamou para ser isso. Deus nos chamou para vivermos na presença de Deus, para sermos fora do comum. Quero dizer para você, irmão, ouse a ser fora do comum, atreva-se a ser fora do comum. Todo mundo na empresa fala mal, vou falar mal também. Atreva-se a fechar sua boca, a ser fora do comum. O pessoal aqui na igreja que fofoca. Atreva-se a ser fora do comum, fecha sua boca, você é santo. Igual a minha mãe falava para mim, você não é todo mundo, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Atreva-se a ser santo, porque é o chamado de Deus para você. Não é uma questão de justiça própria. Agora eu sou santo, estou arrotando santidade por aí, não toque em mim porque eu sou santo. Não, é uma questão de natureza, de convicção. Deus me chamou para ser santo, Deus me chamou para ser separado, é isso que eu sou e é isso que eu vou viver. Segunda coisa que a gente aprende na história de Davi, isso porque eu ia falar rápido: rejeite a força humana. Rejeite a força humana. Sabe, Davi colocou 2 soldados para guiar o carro de boi, Uzá e Aiô. E aí quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca. Ele tinha boa intenção, mas mesmo assim morreu diante do Senhor. Sabe, irmãos, na palavra de Deus, nomes têm significados, e Uzá significa força. Força. O que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana, representada por Uzá. O que pode impedir a manifestação de Deus, da presença de Deus na nossa vida, é a força humana. É a força humana. Você está resistindo, você está ali penando, você está ali labutando, você está ali fazendo todo o esforço necessário, você está se cansando para resolver alguns problemas, você está se cansando para resolver certas situações, você está se desgastando todo, e aí no fim das contas, você chega num ponto e fala assim: Deus, eu cansei, estou sem força, eu entrego para você. E Deus vai falar para você: agora você entendeu onde eu queria te levar, agora você entendeu o princípio das coisas, era para você ter entendido lá no começo, estou tentando falar para você, mas você está relutando, você está tampando os ouvidos. Pronto, é aqui que eu quero que você esteja. Quando as suas forças acabarem, o Senhor entra. Quando as suas forças se esgotarem, o Senhor entra. Quando Uzá morrer, Deus entra. Quero dizer para você, irmãos, abra mão de fato de resolver os problemas com base na sua força. Abra mão de tentar mudar as pessoas com base nos seus meios. Abra mão de tentar mudar seu esposo. Minha esposa já parou de tentar me mudar. Eu já entendi isso. A Bianca já falou assim: isso aí não tem jeito não, vou deixar para Deus mudar. Aleluia. Para de tentar mudar seu esposo. A única coisa que ele precisa é da presença de Deus. Leve ele para desfrutar da presença de Deus. Rejeite todo o esforço humano. Rejeite toda a maneira humana. E aí a Bíblia diz que depois que Uzá morreu, Davi ficou assustado. Também pudera, né? Com boa intenção, foi buscar a presença de Deus, o rapaz morre, assustou o menino. E aí a Bíblia diz que ele tomou uma decisão: coloca essa arca nessa casa aqui que está aqui pertinho, e daqui a pouco a gente volta para buscar ela. Depois que Deus falar com a gente entendeu a maneira certa, a gente volta. E aqui que eu quero, o cerne da minha mensagem está bem aqui. Agora imagina você é Obed-Edom, é onde a arca foi parar. Você está olhando tudo na janela, vendo aquele bando de soldado, com aquela carroça, aquela arca lá, assistindo lá de longe. Olha lá, filho, olha lá, o soldado, olha lá o soldado, sabe nem andar de carro de boi, olha lá, ó, vai cair, que cai, segurou, morreu. Aí daqui a pouco, a esposa entra para passar um café, você olha, a arca está vindo em direção a você. Não, matou lá, vai vir para mim.
Aí daqui a pouco Davi chega e fala assim: então, rapaz, a arca vai ter que ficar aí. Você tem como guardar? Não, mas não morreu lá? Pois é, foi uma fatalidade. Mas é só não encostar. Se não encostar, não mata. Mas eu tenho criança pequena, como que, imagina só, a Eloá, com misericórdia, o Tito, meu Deus do céu, se encostar isso aqui morre. Não, vai por mim, só não encostar, dá um jeito delas não encostarem. E a Bíblia diz que Obed-edom recebeu a arca na sua casa. A Bíblia fala que depois que a arca entrou na casa de Obed-edom, vê no versículo 11, por favor, 2 Samuel 6:11. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, de Gate, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Poxa vida, 3 meses. É que a gente lê aqui, fala o Senhor o abençoou, a gente não tem uma dimensão do que é essa bênção. Mas se você for pesquisar e analisar alguns historiadores, o mais antigo deles é Flávio Joséfo, um historiador judeu. Ele diz que Obed-edom, ele era um homem muito pobre, financeiramente falando. Ele era uma pessoa muito pobre, muito pobre, muito pobre. E a Bíblia diz, o Joséfo fala que em questão de meses, em questão de 3 meses, depois que ele recebeu a arca, ele se tornou muito rico, por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus que entrou na casa dele. Sabe, a bênção que Obed-edom recebeu, não foi somente uma bênção que entrou dentro do seu coração, não foi somente uma bênção que entrou dentro da sua casa, mas é uma bênção que as pessoas conseguiam perceber, que as pessoas conseguiam notar, que as pessoas conseguiam ver. Era notório e era visível que Obed-edom havia sido abençoado. Sabe, irmãos, é muito maravilhoso quando a gente é abençoado de uma forma que todos possam ver, e eles são obrigados a reconhecer: o favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Agora imagina, pastor, imagina os vizinhos: rapaz, o que aconteceu? Que curso que você fez? Me fala aí, que coach que você está assistindo? Me passa aí o canal, o login e a senha para eu assistir também. Me fala aí o que você fez, o que aconteceu, quais são as chaves que viraram na sua cabeça para você ser tão próspero, para você ser tão abençoado. Me passa. Imagina um rapaz, curso nem sei fazer. Você falou login e senha aí, não sei nem o que é isso, isso é de comer? Mas qual que é o resultado? Rapaz, depois que Davi deixou a arca aqui dentro, minha vida mudou. Depois que esse negócio veio para dentro da minha casa, só foi bênção, só foi prosperidade. A gritaria acabou, o xingamento entre eu e a minha esposa cessou. Ela me chama até de mozão. Qual que é o resultado disso tudo? Presença de Deus. Quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, ele foi abençoado, ele foi próspero em tudo. Sabe, irmãos, qual que é o segredo de Obed-edom? Eu já encerro agora. Lembra que eu disse que nomes têm significado? A Bíblia diz, Obed significa servo. Obed significa servo. E Edom significa vermelho. Então, se você juntar as duas coisas, Obed-edom é servo do vermelho. Então, não tem muito sentido. Mas a palavra Edom, ela é derivada de uma palavra Adão, ou Dan, que significa sangue. Nome de Adão, Adão, significa sangue. Agora, com essa nova tradução, o que significa Obed-edom?
servo do sangue. Ele é servo do sangue. Eu e você precisamos entender que nós servimos a Cristo. O sangue de Cristo tem o poder de transformar todas as coisas. O sacrifício de Jesus é a única coisa que tem o poder de mudar a nossa vida. O sangue de Cristo colocado no Calvário, derramado no Calvário, quando alcança a nossa família, quando alcança a nossa casa é abençoada. O sacrifício perfeito de Cristo, quando entra na nossa vida, quando entra na nossa casa, todas as coisas cooperam. Aí você desfruta de paz, aí você desfruta de alegria, aí você desfruta de refrigério, aí você desfruta do favor de Deus liberado sobre a sua vida, porque a sua vida está em função de uma coisa, da presença de Deus. Você se tornou servo do sangue. Isso é tão poderoso, irmãos, que lá na primeira Páscoa, se você estudar, a Bíblia diz que a direção de Deus para a nação de Israel era qual? Hoje é Páscoa, então eu quero que todo mundo entre na casa, porque o anjo da morte vai passar no Egito, e não é só entrar na casa não. Pega um cordeiro, que vocês vão assar ele, pega o sangue dele, e quando você pegar o sangue, você vai passar no umbral, nas vigas de entrada da sua casa, e na hora que o anjo da morte passar, ele vai olhar e analisar, a casa que tiver sem a marca do sangue, o primogênito vai morrer, mas a casa que tiver a marca do sangue, ele vai ser salvo. Agora imagina só, irmãos, você nessa situação, se Deus dá uma direção dessa, você fica em paz ou você fica perturbado, sabendo que o anjo da morte vai passar a qualquer momento na sua casa? Essa resposta tem a ver com quanto nós cremos no poder do sangue. A nação de Israel, o povo de Israel naquela época, eles não tinham para onde recorrer, ou eles criam no sangue, ou eles criam no sangue. Independente se dentro da casa eles estavam brigados, independente se dentro da casa o marido tinha falado alguma coisa, o filho tinha falado alguma coisa, eles podiam descansar, sabendo que a morte não ia entrar na casa, porque a marca do sangue estava na entrada. Quero dizer para você, quando você coloca a marca do sangue, quando você é um Obed-Edom, o servo do sangue, quando você centraliza o sacrifício de Cristo, quando você valoriza a presença de Deus na sua casa, a morte não tem o poder na sua família, a morte não tem o poder no seu casamento, a morte não tem o poder na sua vida financeira, a morte não tem o poder nos seus filhos, a morte não tem o poder em absolutamente nada na sua vida, porque o sangue está pendurado na sua casa, a presença de Deus está dentro do seu lar, aleluia.